Fala, gente boa, Alexandre Nunes aqui, esse é o Teoria da Inspiração. Olha só, o canal que você já conhece, a mensagem por trás da mensagem, e a gente sempre está aqui para falar sobre um assunto do momento. Mas antes de falar aqui do meu tema deste vídeo, eu quero convidar você a assinar esse canal, a ativar o sininho, a curtir este vídeo. E o que eu vou falar aqui hoje? Eu vou falar sobre um filme que acabou de sair, está no cinema, está saindo essa semana agora, na verdade, que esse vídeo está sendo lançado, que é o filme Michael, baseado na história de Michael Jackson. Quem nunca cantou, quem nunca viu, quem nunca ouviu da história de Michael Jackson. Estou aqui com Mickey aqui para lembrar do Mouse, para lembrar do Ben, que era o ratinho que o Michael tinha. Quem conhece a história sabe. E saiu uma cinebiografia sobre Michael Jackson que está causando a maior polêmica. Muita gente da crítica odiando, mas o público está amando. O público está delirando. Nas sessões de cinema, o público está cantando junto. E a pergunta é, o filme vale a pena ou não vale? Eu quero comentar aqui com você. Mas antes de comentar, eu quero ainda avisar. Ó, se você já ativou o sininho, mas também tem os shorts todo dia. Tem saído vídeos curtos aqui do Teoria da Inspiração, recortes de falas que eu já tive em outros canais, aparece aqui no Teoria da Inspiração. Então, vai lá, assiste os shorts, dá essa força pra gente, e é isso aí. Como a gente diz, é a família Teoria, vamos que vamos, né? Inclusive, esse vídeo aqui eu dedico aos fãs de Michael Jackson, uma especial, vou falar o nome aqui, da Gi Maria, que pediu um vídeo do Teoria da Inspiração sobre Michael Jackson. Bem, vamos lá. O que eu achei do filme do Michael Jackson, ou o filme chamado Michael? Olha, tá sendo bem rápido e direto aqui, eu amei o filme. Eu gostei muito do filme, eu realmente ali cantei as músicas, assisti num cinema de sala IMAX e com bons sons, para curtir, sem sombra de dúvida, um dos sonhos da minha vida era ter tido a oportunidade de ter ido a um show do Michael Jackson. E em 2009 ele faleceu. E por que era um dos sonhos? Porque quem cresceu ali nos anos 80, que é o meu caso, nos anos 90, viu a trajetória do Michael. Evidentemente que existe toda uma série de polêmicas acerca da vida dele. A história de vida dele é uma história complexa, e o filme, isso é importante aqui. Aliás, antes de eu continuar aqui, esse vídeo aqui vai ter alguns micro spoilers, porque a vida do Michael já está aí, mas eu vou contar algumas coisas importantes acerca do filme, que não é spoiler da vida do cara, nem spoiler do filme necessariamente, mas algumas coisas importantes. Então, tem spoilers, tá? Mas o que o filme do Michael Jackson tem de interessante que eu quero comentar aqui com vocês? Quem cresceu nos anos 80, nos anos 90, sabe da vida complexa que o Michael teve, das acusações. Aliás, nas acusações todas ele foi inocentado. Entretanto, a imprensa bateu muito em cima do Michael Jackson, e muitos dos críticos que estão falando do filme, eles falam que gostariam de ter visto essa parte polêmica da vida dele. E é aquela sensação de carnificina mesmo, né? O filme não faz isso. O filme honra o legado do Michael, a história, as músicas que ele criou, os clipes que ele criou. Michael Jackson, ele é revolucionário na criação daquilo que hoje são os videoclipes de músicas. Ele é visionário nesse sentido. O filme mostra essa característica genial que ele tinha desde muito cedo, da parte vocal também, da parte rítmica dele, né, de dança também. E assim, é um filme que olha, é um filme sensacional. Importante avisar aqui, eu sei que tem muita gente que vem aqui para o canal para saber se pode levar crianças, se o filme tem cenas de nudez, se tem alguma coisa nesse sentido, para já ir meio que sabendo o que vem pela frente. O que eu recomendo aqui sobre o filme Michael? Obedeça a faixa etária que o filme orienta, principalmente, primeira coisa. Segunda coisa, o filme não tem cena de nudez, o filme não tem cenas de sexo, isso, né, é tranquilo com respeito a isso. Entretanto, o filme tem um palavreado que, em alguns momentos, usa-se de palavras chulas. Então, vá para o cinema sabendo disso. Palavras chamadas palavrões, né? O filme tem palavrão em alguns momentos.
Não no filme inteiro, mas em alguns momentos existem algumas cenas com alguns palavrões bem escancarados. Ah, o filme, eu tenho um apego emocional com esse filme, porque, assim, minha primeira memória, assim, que eu lembro de um clipe que eu assisti, isso é muito forte, foi assistindo o clipe do Thriller, que era dele se transformando em lobisomem, porque eu lembro que esse clipe passou no Fantástico, e eu era criança, e a minha mãe foi assistir com meu pai, e eu quis assistir o clipe. Eu tava ali, eu fiquei curioso, e eu lembro direitinho que o clipe Thriller, quando passou no Fantástico, no Brasil inteiro, e eu lembro de outros amiguinhos e colegas que depois eu comentei na época, todo mundo ficou com pesadelo, eu tive pesadelo. Pra gente naquela época, aquele negócio foi um negócio muito forte, revolucionário e assustador. E o que esse filme é importante? Eu penso que todo fã, todas as pessoas que conhecem as músicas, que gostam das músicas, que curtem as músicas, os clipes, tem que ver o filme porque é uma experiência nesse sentido. Um ponto negativo é que, sim, o filme copia o mesmo tipo de recorte de Bohemian Rhapsody. Por exemplo, a cena de entrada e que depois conclui o filme é a mesma, no mesmo estilo do Bohemian Rhapsody, começa lá com o Freddie Mercury entrando, aí corta, e aí volta essa cena no final, mesma coisa, Michael Jackson tem a cena dele entrando, corta para a infância dele, e depois volta lá para o final. Ah, o filme mostra dessa relação do pai dele, que todo mundo conhece, que é uma relação complexa. O filme também tem coisas ali acerca dos Jackson 5, que eu amava também, o quinteto, e que depois virou os Jacksons. Lá o filme mostra um pouquinho sobre isso. O pessoal tá pegando pesado na crítica, mas eu acho que é um filme que tem a função de um filme, que é você ir lá se divertir e realmente se deleitar. E isso vale muito a pena. Mas eu aqui no Teoria, eu sempre falo aqui sobre a mensagem por trás da mensagem. E tem uma parte do filme que me toca muito. O filme, nessa produção dos anos 80, que ele começa ali no final dos anos 70, lançar os primeiros álbuns, ainda preso à família Jackson por causa do pai, aquela coisa toda. Mas em especial, o processo de construção das músicas, eu sei que um filme ele vai adocicar as coisas, mas a mensagem por trás da mensagem que tocou forte no meu coração foi o aspecto da dedicação dele. Veja, Michael Jackson, uma voz extraordinária, um talento extraordinário, afinadíssimo desde sempre, um sucesso absurdo, mas ele tinha uma característica de buscar inspiração, ele tinha essa coisa de buscar inspiração, tem uma cena até cômica com respeito a isso, dele pedindo inspiração para Deus, no sentido de que se ele não buscasse para ele, ia acabar indo para outra pessoa, que é o rival histórico dele, que é o Prince. Mas não somente isso, ele entendia que tinha que ter trabalho. E veja, e eu fiquei pensando sobre isso, né? As músicas que ele construiu, Thriller, Bad, Black or White, e N outras músicas que ele compôs, lindas, extraordinárias, elas todas são fruto de inspiração, mas transpiração, vamos dizer assim, né? Ele precisou trabalhar, ele precisou se dedicar, e o filme mostra um pouco disso. Tem toda essa excentricidade dele de criar animais, pets, né, que eram animais silvestres, tem tudo isso, a casa de onde ele morou, essa coisa toda, mas tem esse momento que ele entende que ele precisa se dedicar não só com aquilo que ele tinha de dom, mas se esforçar para se esforçar, se esforçar, se esforçar, se esforçar, e fazer nascer aquilo que ele entendia. Então ele olhava para as coisas, tinha essa noção das coisas, e de repente algo surgia. E sabe que eu estou num momento assim na minha vida de entender que não basta ter a ideia e buscar a ideia, mas você precisa se dedicar, você tem que fugir de todo ócio, de toda preguiça, e arregaçar as mangas. Eu quero deixar esse recado aqui para você. Às vezes você tem sonhos, tem projetos, mas a preguiça, o celular, o seu tempo está sendo roubado por outras coisas que você deveria estar se dedicando. Quando eu vi essa mensagem do filme, assim, daquele gênio, mas se esforçando, trabalhando, acordando de madrugada, colocando um quadro, as letras ali que ele tinha na cabeça para construir algo, e aí vejo o resultado do que ele construiu,
Poxa, isso me faz lembrar da importância da gente se dedicar por aquilo que a gente sonha, buscar direcionamento de Deus, ir atrás, mas como é importante se esforçar por aquilo que a gente almeja, né? E o filme Michael fala forte no coração acerca disso, e eu quero recomendar aqui esse filme para você assistir. É um filme que vale a pena, a meu ver, e é um filme que eu quero deixar aqui de recomendação, dando o meu ok, dizendo vai lá assistir e comenta se você gostou, se você não gostou, o que você achou do filme também, o que você está achando dos críticos aí detonando o filme, comenta aqui, porque eu quero dizer que para mim é um filme que vale a pena investir ali 2 horinhas para você realmente descansar ouvindo e lembrando de Michael Jackson. É isso, esse é o Teoria da Inspiração, a gente volta a qualquer momento, como diriam os mestres Jedi, que a força esteja com vocês, meus padawans. Até a próxima, valeu!